Em Mateus capítulo 15, diz que Jesus recebeu uma espécie de repreensão de alguns fariseus que ficaram escandalizados pelo fato de que alguns dos seus discípulos tinham comido sem lavar as mãos. E ali a questão não era higiênica, ali era a questão de uma lei cerimonial. Cerimonialmente, os discípulos de Jesus, para seguir o padrão de toda a liturgia judaica, deveria lavar as mãos, e eles não lavaram, e comeram sem lavar as mãos. Então, naquela mesma hora, eles reclamam a Jesus com relação aos seus discípulos, e Jesus responde eles com uma certa ênfase, dizendo a eles que é por causa da vossa tradição, em relação a eles teriam invalidado a palavra de Deus. E não só isso, por causa daquilo que a gente chama de racionalização da lei, que é uma maneira de cumprir a lei descumprindo a lei, uma maneira de, por raciocínios criativos, descumprir a lei de forma legítima, não é? Invalidam a palavra de Deus e não somente isso, se tornam cegos, guiadores de outros cegos. Não tem imagem que explique melhor o que hoje vamos falar do que a imagem de cegos guiando cegos. Chamamos isso de cegueira espiritual. Aquela cegueira que não é física, aquela cegueira que não é material, aquela cegueira que é do coração, aquela cegueira que é do mundo interior, aquela cegueira que é da nossa alma, a alma que não consegue enxergar, a alma que não consegue ver. E a grande pergunta, o que ela não consegue ver? Não consegue enxergar, não consegue contemplar a si mesmo. É capaz de julgar os outros, é capaz de com todo padrão de moralidade apontar os erros e falhas do outro, mas incapaz de enxergar seus próprios erros e falhas. A cegueira espiritual nos impede de enxergar em nós aquilo que sobra nos outros, impede-nos de enxergar o que sobra em nós e que está presente também nos demais. A cegueira espiritual nos permite apenas enxergar o que odiamos em nós apenas nos outros. A cegueira espiritual nos torna compassivos com nós mesmos, apesar de nos tornarmos extremamente iracundos com os outros. Somos aqueles que facilmente se iram com o pecado, com os desvios de moral daqueles que estão à nossa volta, mas somos extremamente, digamos assim, condescendentes com os nossos próprios erros e falhas, somos compassivos, somos misericordiosos com os nossos próprios deslizes morais, e achamos que gozamos por isso de algum privilégio em relação àqueles a quem julgamos, porque julgamos como sendo incapazes de obter aquilo que nós temos sobre nós mesmos. Isso é cegueira. A cegueira nos impede de enxergar em nós aquilo que encontramos no outro. Mas isso se torna muito grave quando a cegueira espiritual se manifesta entre aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem regenerados, aqueles que se dizem filhos de Deus. A cegueira espiritual, nesse contexto, se torna extremamente irônica. Como poderia aquele que foi perdoado um dia por Jesus Cristo na cruz do Calvário poder deixar de enxergar a si mesmo? Não é à toa que Lutero dizia que toda a vida do cristão deveria ser uma vida de penitência. Penitência aqui é uma outra palavra para arrependimento. O tempo todo, Lutero dizia, com base em Mateus capítulo 4, versículo 17, que todos os cristãos deveriam constantemente cultivar uma vida de penitência, obedecendo o chamado de Jesus, a ordem e exortação de Jesus que dizia: fazei penitência, arrependei-vos. Nosso Senhor e Mestre Jesus quis que a vida toda dos fiéis fosse de constante penitência, que a nossa vida inteira, que o nosso dia a dia fosse regado de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Como isto é importante! E espero que hoje
em nosso sermão a gente possa vislumbrar o quão importante é uma vida de penitência, uma vida de arrependimento constante diante de Deus, para que a gente possa entender o porquê é tão importante. É preciso que antes a gente recorde que todo o texto que vamos tratar hoje está ligado ao texto da semana passada. E envolve um grande tema, o tema do julgamento final, aquele grande dia em que todos os seres humanos serão julgados por suas obras. Isso mesmo, todos os seres humanos, não importa se são religiosos, não religiosos ou regenerados, todos, absolutamente todos serão julgados por suas obras. Paulo nos ensinou que as obras, e por meio das obras, todos os homens serão julgados. Essa é a base do julgamento de Cristo, essa é a base do julgamento de Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, seja batizado ou não batizado, seja crente, seja não crente, estará livre do julgamento das obras. E isso é assustador, principalmente para aqueles que, sendo cristãos e principalmente evangélicos, que em geral acreditam que uma vez salvo, sempre salvo, é uma espécie de salvo-conduto para uma vida desregrada e imoral, como se a vida evangélica fosse sustentada por uma salvação que nos chegou de uma vez por todas e não precisamos mais viver uma vida responsável, como se não tivéssemos mais a necessidade de cultivar uma responsabilidade moral, ética, como se uma vez salvos por Deus pudéssemos conduzir nossa vida do jeito que quiséssemos, porque afinal de contas, lá no juízo final, seremos então perdoados. Por que seremos perdoados? Então diz esse cristão evangélico, que será salvo porque exatamente tem feito tudo o que Deus ordenou. Porque será salvo? Porque foi batizado, porque frequenta a igreja, porque concorda com os ensinos da igreja, porque fez a sua profissão de fé, porque fez todos os compromissos que precisava cumprir na igreja, porque se colocou diante da igreja, a serviço da igreja. Então se julga que será salvo exatamente por isso, porque tem feito e dado todos os sinais possíveis para garantir a sua própria salvação. Pobre, cego e nu, não descobriu que é igualzinho a um não cristão.